Olá pessoal, tudo bem? Nessa semana a gente vai começar a desenvolver as nossas aulas. E a partir da página 353 da sua apostila, a gente vai começar então a entender um pouco mais essas migrações, né? Essas mudanças, esses deslocamentos dentro de nosso país e fora do nosso país também, fora dele. Por isso, na página 353 da apostila de vocês, nós vamos ver sobre a mobilidade interna. Professor, o que é mobilidade interna? Essa mudança de pessoas dentro de nosso país, né? Que é chamado também de migração. Guarde bem isso: migração, deslocamento interno da população dentro do seu país. No caso aqui do Brasil, quem sai do Nordeste, do Norte, lá do Sul e vem para São Paulo, para o Rio, ou vice-versa, sai de São Paulo, vai morar lá no Acre, por exemplo. Migração interna. E por que será que há essa migração interna? Nós vamos ver que as pessoas que migram dentro de nosso país para outro estado, elas migram por uma determinada situação devido a estudo, a trabalho, né? Ou às vezes que elas são forçadas também a deixar. Às vezes as pessoas saem lá do interior do Nordeste, às vezes por problemas climáticos, né? Às vezes por conflitos, como nós estamos vendo na Amazônia, né? Alguns casos, e deixam as suas terras e vão para outros estados. Aqui que a gente vê na nossa cidade, por exemplo, nós recebemos muitos migrantes que vêm para cá para trabalhar nas indústrias aqui do nosso município, não é verdade? Você também que está assistindo a aula, com certeza fez parte dessa questão, né, do migrante, mobilidade, né, interna no nosso país. Aí na apostila embaixo, na 353, tem um mapinha mostrando aí as saídas, né, das pessoas, né, de um determinado estado ou região brasileira, né, para as regiões do Sudeste e Sul, que são as regiões que mais recebem pessoas. Aí do ladinho tá mostrando, vocês leem depois com mais atenção, na década de 50 e 60, né, o que levou a essa migração? A falta de emprego, a seca, essas pessoas migraram. Virando a página 354, nós vamos ver ainda na década de 60, década de 70, né, as questões da exploração do ouro, desenvolvimento da agropecuária. Olhem também as setinhas, para onde que está indo as pessoas, né? De quais regiões as pessoas estão saindo. Depois da década de 70, década de 80, né, a questão das novas fronteiras agrícolas saiu, aonde as pessoas então começam a migrar para poder aí trabalhar na agricultura, tá? Olha também no mapinha, né, as setinhas, para onde que está indo. Tudo isso aí é importante para vocês compreenderem melhor. Na página seguinte, 355, vocês vão ver mobilidade externa. O que são mobilidade externa? São pessoas que saem do Brasil e vão lá para a China, né? Vão lá para os Estados Unidos, ou vão para o Paraguai, para a Argentina, né? Então são mobilidades externas, é saída do povo de um determinado país para outro país, seja do Brasil, né? E seja eles também vindo para cá. E sai lá de Dubai, né? Sei lá, sai de Dubai, sai da África e entra para o Brasil. Mobilidade externa. Aí vai ser dividido em, tem o quadradinho aí, em imigrante e emigrante. O que é imigrante? Nós sabemos aqui no nosso Brasil, nós tivemos, né, temos ainda algumas colônias de imigrantes, né? São pessoas que chegam para viver em um país estrangeiro, ou seja, um país que não é o seu de origem. Temos bastante alemães que vieram para o sul do Brasil. Aqui na nossa cidade tivemos alguns imigrantes que vieram do Japão, né? Alguns que vieram da Itália, então são imigrantes. Até a nossa praça aqui, que vai ser inaugurada, vão plantar uma cerejeira em homenagem aos imigrantes que aqui vieram. Nas ruas, no comércio, tem alguma influência japonesa e vocês já devem ter percebido isso. Depois o emigrante, tá? Guarde bem isso, emigrante é a pessoa, né, que em relação ao seu país de origem migra para viver em um país estrangeiro. Então, eu moro
aqui no Brasil, né? Então eu vou sair do meu país e vou estar em outro país, na minha condição de imigrante, saindo imigrante, entrando imigrante. Guarde bem isso. Tem uma atividadezinha aí embaixo no rodapé? Façam. Depois a gente vai corrigir. Depois a imigração no Brasil, então, vários brasileiros, né, que saem do país para viver em outros, também para trabalhar, para estudar, né, para ter uma condição de vida às vezes melhor também, tá? E, então são vários fatores aí que os brasileiros estão residindo no exterior. Estima-se que haja mais de 3 milhões de brasileiros vivendo no exterior. Na apostila embaixo, vamos explorar um pouquinho o mapa, vocês vão ver que tem aí vários países, então, né, de origem, né, de saída. E eu quero que vocês respondam aí na apostila de vocês, qual é o país que recebeu o maior número de imigrantes? Anote aí na apostila, do jeito que eu faço na sala. Olha bem aí as setinhas, né? Analisem bem os países e vê qual país será que tem o maior número de imigrantes, tá? Na página seguinte, da 357, nós vamos ver a imigração no Brasil. Por que será que as pessoas saem lá do Japão, saem da África, saem da Ásia, alguns países da Europa e vêm para o Brasil? Por quê? Né? Por que será que o que eles vêm fazer aqui? Vamos entender isso? Olhando na apostila de vocês, nós vamos ver então que a imigração, então, assim como existe muitos brasileiros fora do país, né, tem muitos estrangeiros vivendo no Brasil. Então, esses imigrantes de diferentes nacionalidades vêm por diversos motivos. Por exemplo, conflitos políticos. Às vezes lá onde eles estão são perseguidos porque não tem liberdade política, como nós temos aqui no Brasil. Então são perseguidos. Alguns às vezes são até mortos, né? Oportunidade de trabalho, que às vezes não tem, né, onde trabalhar, como se sustentar, a busca por melhores condições de vida. E no mapinha também aí, vamos explorar, né, o mapa da página 357, faça um rodapé aí embaixo e responda de que país o Brasil recebeu o maior número de imigrantes, né? E depois observar o seguinte, ok? Qualquer dúvida, eu estou lá no mural, lá na plataforma da Iônica. Vocês mandem as dúvidas por lá, né? E eu tenho a maior alegria de responder vocês. Muitas saudades. Ah, tem atividades também no planejador. E nessa semana está valendo ponto para a atividadezinha, né? Nós fizemos na sala uma atividade que valeu 2 pontos. Essa atividade vai valer 3 pontos para totalizar os nossos 5 pontos. Faça, avise seus colegas, né, que a gente precisa fechar as notas. Muito obrigado e até breve.